terceira parte do Segredo de Fátima, chegamos a ela. Do que ela trata? Durante meio século, nós conhecíamos a primeira, as pessoas em geral conheciam a primeira e a segunda parte do Segredo e não conheciam a terceira. Mas do que ele poderia tratar? Que especulações havia? Do que disse que ele trataria a própria irmã Lúcia? O que se dizia dentro da igreja? O que se dizia em geral? Qual foi a reação quando se tomou conhecimento no ano 2000 do Segredo? Dessa terceira parte do Segredo? As reações, as polêmicas, a rejeição de alguns e o seu significado, o início do seu significado. Vamos ver juntos? Venha conosco. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos seguindo, meditando, estudando, conhecendo a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima, por toda a sua atualidade, por tudo aquilo que ela nos prevenia que poderia acontecer de mal caso nós não seguíssemos a vontade de Deus, né, e que infelizmente nós temos visto que tem acontecido. Encerramos na semana passada a longa série de vídeos, um longo estudo que nós fizemos sobre a segunda parte do Segredo de Fátima. E agora nós começamos hoje a terceira parte do Segredo. Para falar da terceira parte do Segredo, antes de nós entrarmos no Segredo em si, nós precisamos dar um pouco de uma contextualizada histórica. Porque a primeira e a segunda parte dos Segredos, na época da Segunda Guerra, ali durante aquela época, os segredos começaram a se tornar conhecidos, a primeira e a segunda parte, pelo menos no âmbito dentro da igreja. E havia uma orientação da irmã Lúcia. O segredo foi confiado ao Santo Padre, que tinha conhecimento dele, o Santo Padre e o prefeito do Santo Ofício, que depois do concílio foi transformado na Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E havia uma indicação da irmã Lúcia de que essa terceira parte ela não fosse revelada antes de 1960. Bom, era um segredo, mas bom, então ninguém nunca vai ficar sabendo, só o Papa. E a irmã Lúcia deixou à igreja o discernimento da revelação dele, do segredo. Só que na terceira parte ela faz essa indicação, não, por favor, evite revelar antes de 1960. E realmente as primeiras partes se tornaram conhecidas, só que chegou 1960, era Papa São João XXIII, tomou conhecimento do segredo e decidiu não o revelar. 1963 termina o seu pontificado, entra São Paulo VI, se torna Papa, e toma conhecimento do segredo e decide não o revelar. E aí se passam 15 anos até 1978, ao breve pontificado de 33 dias apenas de João Paulo I, vem São João Paulo II, toma conhecimento do segredo e decide não o revelar por um bom período, por 22 anos, 21 anos e alguma coisa, e decide revelá-lo no ano 2000 apenas. No ano 2000 ele decide revelar. Então, não ficou para 1960, né? Ficou 40 anos além de 1960, a terceira parte do segredo desconhecida, enquanto as duas primeiras partes do segredo, mais do que isso, porque antes de 1960 as duas primeiras partes do segredo eram conhecidas. Embora isso não fosse um tema universal da igreja, a mensagem de Fátima tinha uma boa repercussão e que existia um segredo. A primeira parte do segredo tratava da visão do inferno e a segunda previa, especialmente a Segunda Guerra Mundial, porque a segunda parte do segredo previa a Segunda Guerra Mundial. Era um fato que qualquer um que tomasse conhecimento da mensagem de Fátima tomava conhecimento disso. E também do comunismo, que ela previa o comunismo. O pessoal reduzia comumente, sem um estudo tão aprofundado como nós fizemos, reduzia a questão de espalhar-se dos erros da Rússia como o comunismo. Então, puxa, as pessoas se perguntam, ela previu essas coisas que aconteceram, que foram grandes. E tem uma terceira parte do segredo não revelada. Isso gerava, evidentemente, uma inquietação. As pessoas querem, mas do que falará a terceira parte do segredo? Então existia não onipresente, não uma coisa constante, mas que lá pelas tantas, quando as pessoas lembravam da mensagem de Fátima, e a terceira parte do segredo? De que trata? De que tratará? Uma grande aposta, assim, nos grupos seculares e grupos de igreja assim, mais não tão aprofundados, comum, muitos pensavam numa terceira guerra mundial.
porque o medo de uma terceira guerra mundial era uma coisa mais ou menos constante, principalmente a partir do final dos anos 60, 70, 80, temia uma guerra nuclear e tal, 90. E como a segunda parte do segredo previa a Segunda Guerra Mundial, não deixava de fazer sentido imaginar que a terceira parte falaria de uma terceira guerra mundial. Mas cada coisa mais ou menos grave que acontecia no mundo, que aparecia, a pessoa diz, quem sabe o segredo está falando disso. Então, nos anos 80, se tinha um temor catastrofista de um buraco, chamado buraco na camada de ozônio. Existe uma camada de ozônio, protege a Terra de raios UVA e UVB, né, os raios ultravioleta do Sol, e problemas ambientais estavam gerando um buraco nessa camada, especialmente sobre a Antártica e tal, e isso vai ter consequências terríveis. Será que a terceira parte do segredo falava disso? Nos anos 80 também foi muito grave a epidemia de AIDS, do vírus HIV, matou muita gente. A AIDS matou muita gente naquela época, né? Se espalhou, não é um vírus que se espalha pelo ar, nem por contatos efêmeros, você ter transfusão de sangue, relação sexual, mas se espalhou bastante e era muito letal, né? Era letal, durante um bom tempo foi letal em 100% dos casos, uma questão de tempo para a doença se desenvolver. Inocula o vírus, às vezes a doença se desenvolve em 2 meses, começa a doença, e às vezes leva anos, e durante a doença ela leva anos, mas mesmo levando anos, em algum momento ela era fatal. Então, será que o segredo não fala da AIDS, não fala do HIV? Então, havia muito esse tipo de especulação. Se fosse hoje, certamente estariam dizendo, se o segredo não tivesse... Será que ele não estava falando da pandemia de Covid? Será que ela não está falando do aquecimento global? Mas dentro da igreja se tinha uma consciência, até porque algumas pessoas conseguiam contatar a irmã Lúcia mesmo no Carmelo, dali surgiam conversas. Então, assim, no ambiente mais intra-eclesiástico, havia uma consciência mais firme de que essa terceira parte do segredo trataria mais de uma situação da igreja. A primeira parte do segredo é a visão do inferno, coisa espiritual. A segunda parte, aí sim, de acontecimentos sociológicos importantes, gerais da humanidade, a guerra e o espalhar-se dos erros da Rússia. E a terceira parte era uma coisa mais para a igreja. Era para a igreja. Então as especulações, assim, nos meios mais eruditos, católicos, intra-eclesiásticos, eram do que poderia ser em relação à igreja. Como houve muitas celeumas em face do Concílio Vaticano II, muitos acharam que deveria dizer com relação a isso, ao concílio, a sua validade, invalidade, ao que ele significava. Outros ainda mais especificamente que ele se referiria à missa nova, a nova liturgia que surgiu pós-concílio. Então, dentro da igreja, as especulações que haviam eram mais nesse sentido. E, de fato, nós vamos falar disso só ao final, mas houve essa celeuma de que, quando o segredo ele é revelado em 2000, alguns... Primeiro que, na forma como ele é revelado, e na interpretação mais forte que é dada naquele momento, ela gera uma certa decepção, uma certa incompreensão. Porque, bom, se o segredo é isso, por que ele precisou ficar escondido? Esse segredo se achou naquele momento, em 2000, que, bom, ele não tem razão para esconder ele, para que tanto alarde se... Você podia ter falado se era isso. E como a interpretação dele, naquele momento, foi dada reforçando muito um fato específico, que foi o atentado contra a vida de São João Paulo II em 1981, a pessoa disse, não pode ser só isso. Muitas pessoas tiveram uma apreensão e uma expectativa de que não poderia ser só isso, reforçando a tese de que era uma questão da igreja como um todo. Bem, e de fato, nós vamos olhar para o segredo, para a terceira parte do segredo, e vamos ver que, de fato, ele é uma coisa intra-eclesiástica, muito mais do que do mundo todo. Quando houve essa revelação do segredo, houve contatos com a irmã Lúcia e troca de cartas com a irmã Lúcia, oficiais da Santa Sé, não do Papa, mas de cardeais importantes da Cúria Romana, em uma conversa também com a irmã Lúcia, e lá a irmã Lúcia disse que a terceira parte do segredo, que é uma imagem que acontece, né, que a primeira parte do segredo, a visão do inferno, é uma visão, é uma imagem acontecendo, né, como se fosse um cinema 3D, os pastorinhos viram o inferno. A segunda parte do segredo é uma narrativa, uma descrição. Vistes o inferno e tal, a guerra vai acabar, mas se não se converterem vai vir uma guerra pior. Para impedir, virei a pedir a consagração da Rússia mesmo ao coração e a defunção dos 5 sábados.
Se atenderem os meus pedidos terão paz, se não atenderem virá a guerra, vão ver uma luz alumiada. Quando vocês virem essa luz, é porque Deus vai punir o mundo com seus crimes. Então, é uma narrativa. A terceira parte do segredo, como a primeira, é uma visão também. Mas não é uma visão de uma coisa secular, uma coisa acontecendo neste mundo. Pelo menos a maior parte dela. Então a irmã Lúcia diz, nessas conversas, ela diz, não, a terceira parte do segredo se refere à mesma realidade da segunda. A segunda era os pedidos de Nossa Senhora, a previsão da guerra pior dos erros da Rússia, os remédios que ela pedia para impedir, que é a devoção dos 5 sábados e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. No final diz que no final o seu Imaculado Coração triunfará. Bom, agora nós conhecemos o segredo, e o que acontece é o seguinte, é uma imagem, e principalmente com questão assim da guerra, isso não aparece a guerra propriamente na imagem, ou as guerras, não aparece questão de fome, mas aparece os efeitos dessas consequências do não atendimento aos pedidos, da Segunda Guerra e do espalhar dos erros da Rússia para a igreja. A imagem, ela é toda uma imagem de eclesiásticos e membros da igreja, mesmo leigos, sendo atingidos violentamente, em muitos casos até a morte, por causa dos efeitos do não atendimento aos pedidos. Para chegar a essa conclusão, nós temos que conectar com a segunda parte. Mas ela é uma visão de um grande sofrimento terrestre, intramundano, que fica claro que existe um ambiente de violência, como a gente conecta com a segunda parte, então, de guerras, de perseguições à igreja. A segunda parte do segredo fala em martírio dos bons, nós vemos muitos bons morrendo na imagem. Então, embora na época, vou adiantar um pouco do que eu vou falar no final, no último vídeo da terceira parte, embora tenha havido uma certa frustração, porque se imaginava que ia falar alguma coisa mais específica com relação à igreja, o fato é que essa imagem, ela mostra a igreja sofrendo. É uma imagem da igreja sofrendo, como a gente conecta com a própria irmã Lúcia indica, como fica evidente por toda a situação com a segunda parte, por causa do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora, a igreja ela é fortemente atingida, uma realidade de perseguição, de sofrimento e mesmo de morte. Bom, eu iria fazer aqui a leitura da terceira parte do segredo para nós termos uma base do que nós estamos falando, mas o vídeo já está bem longo, então eu vou deixar assim, só com essa introdução. Ela realmente, então, vai falar neste ambiente das consequências do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora, que aparece na segunda parte do segredo, o não atendimento aos pedidos gerais de Nossa Senhora, conversão, oração, penitência, jejum, sacrifício, reparação, perda do sentido espiritual das coisas, com as suas consequências, ou dos pedidos específicos, que são especificações desses pedidos gerais, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e a devoção dos 5 sábados, as duas grandes consequências, né, os dois grandes problemas que dali decorrem, a Segunda Guerra Mundial e o espalhar-se dos erros da Rússia, com as suas múltiplas consequências. Guerras, fome, perseguições à igreja e ao Santo Padre, o martírio de bons, o Santo Padre terá muito que sofrer, nações serão aniquiladas. De todo esse bojo de consequências, nós vamos a terceira parte do segredo é uma grande imagem de essas coisas acontecendo para a igreja. Isso acontecendo no mundo, como que ela atinge a igreja, e isso atingindo a igreja. Disso vai tratar a terceira parte do segredo, que nós vamos começar a ver, então, na semana que vem. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue, e seguimos aqui buscando conhecer o segredo e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, sua urgência, sua importância para o nosso tempo, aqui nessa série, especificamente a segunda e a terceira parte do segredo. Até a próxima.